Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez no canal O Amor Não Tem Religião. E o nosso amigo Abel Chagas fez uma pergunta a respeito do que está escrito em Romanos 6, quando Paulo fala sobre o batismo que acontece na morte de Cristo. Acho que dá para a gente repassar aqui e ver mais ou menos como está escrito, que é para a gente entender um pouco sobre essa questão, mas eu vou falar a respeito do batismo. Romanos, carta aos Romanos, verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Para que eu consiga chegar até a conclusão da resposta, a gente precisa entender um pouco o que gera essa pergunta. Porque muita gente fica com aquilo, mas se eu não for batizado, será que eu vou ser salvo? Então muitos condicionam a salvação em relação a cumprimentos exteriores. E para que eu consiga explicar um pouco sobre isso, eu preciso ir lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, que diz assim, deixa eu ver o verso que eu consigo encaixar mais. Efésios 2, a partir do 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, aqueles que acreditam na morte e ressurreição de Cristo. E aí ele continua: pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, desde já, eu quero explicar aqui aos queridos inscritos que nos acompanham e aquelas pessoas que vão nos acompanhar, que salvação é independente de ou de quem, tá entendendo? Tudo que acontece no evangelho que Jesus prega é pela fé. A salvação, ela é somente apenas pela fé. Então, essa questão do batismo, daquilo e mais daquilo, onde se condicionam
regras e parâmetros e diretrizes para que se possa obter a salvação, você já anula o que Paulo escreve aos Efésios. Porque você agora começa a cumprir a meritocracia, ou seja, eu tenho que fazer para obter. E eu sempre venho falando isso aqui por onde eu passo. Então a salvação ela não depende de nada. Tá entendendo? Ou seja, Paulo está dizendo aos Efésios, olha, andávamos como pessoas sem direção, e no verso 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então ele nos batiza, nos ressuscita com Cristo. Nos batiza não, nos ressuscita com Cristo. Então, para que a gente entenda a questão do batismo e de várias outras coisas que geram essas perguntas, é preciso entender que a salvação não depende de ou de alguém para que ela se concretize. A gente pode ver isso, Dimas, quando está na cruz, ele pede apenas que Jesus lembre dele ao chegar no seu reino. Então, isso faz com que o arrependimento que é gerado dentro de Dimas gera automaticamente a fé no Filho de Deus, de que após aquele momento até doloroso do Calvário, após aquilo, iria sim existir um reino preparado, porque se tratava do Messias, do Filho de Deus. Então, quando ele tem essa consciência de fé, ele consegue obter a salvação, e Jesus diz a ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Alguns teólogos tentam tentar, ainda hoje quando? Na sexta, no sábado? Não, para mim não importa isso, o evangelho é muito simples. O que importa para mim é crer que naquele momento houve salvação, como acontece na casa de Zaqueu, quando ele se arrepende e resolve devolver aos pobres tudo aquilo que ele tinha roubado. Então, Jesus disse, hoje houve salvação. Então, é por meio da fé. A salvação ela não vem de nós. Então, acontece isso, como a samaritana, quando Jesus, ela diz, como tu, sendo judeu, vem até a mim. Então, as palavras que Jesus menciona e da forma que ele se dirige àquela mulher, ela vai andando por aí e diz que o Filho de Deus, um profeta, está no meio deles, e é o Messias e tal, e tudo aquilo. Então a questão, essa dúvida do batismo, que agora eu quero falar, onde nós falamos lá, onde eu vou tratar apenas de 3 textos. Efésios 2, Romanos 6, que nosso amigo Abel citou, e depois eu vou para 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, o verso 21, lá na frente, para explicar a consciência do batismo em relação da fé professada. Ou será que vocês ignoram que todos nós, Romanos 6, verso 3, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, no momento, como a salvação é por fé, no momento em que Jesus está consumando, no momento em que está sendo concretizado a morte de Cristo pelos pecados de toda a humanidade, se tornando mediador entre Deus e os homens. A partir do momento em que ele diz está consumado, neste momento todo aquele que crê no sacrifício, morte e ressurreição de Cristo
ele obteve a salvação. Porque em seu coração foi revelado o único propósito do Evangelho, que é reconciliar o homem com Deus, fazendo com que ande em novidade de vida e agora sendo direcionados pelo Espírito da verdade, que é o Consolador. Então, no momento em que Jesus concretiza a sua morte no Calvário, nós somos batizados com ele, selados no Espírito no momento em que cremos na sua morte e ressurreição. Por isso que tem muita gente que não entende a questão do batismo no Espírito Santo, porque creem que batismo no Espírito Santo é falar outras línguas, quando não tem nada a ver com nada foi. E aí somos batizados com ele. Então você me pergunta, mas Rodrigo, o que é que agora eu faço? Eu me batizo ou eu não me batizo? 1 Pedro capítulo 3. Estou usando uma Bíblia normal aqui, eu não tenho nem comentário para vocês verem, porque tem alguns assuntos que não adianta você, como eu posso dizer, criar comentários, contextos desnecessários, quando a gente só precisa, na questão do batismo, do contexto da fé que existe, que realmente de fato é. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, o verso 21. Eu vou começar no verso 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Noé aguardava com paciência, quando Deus aguardava com paciência, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Deus falava a respeito da família de Noé. Quando Deus vai até Noé, está escrito que, porém, Noé achou graça diante de Deus. E Deus disse, Noé, você, seus filhos, as mulheres de teus filhos, tua esposa, eu tenho uma aliança com vocês não morrerão nesse dilúvio. Verso 21. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então aí, batizar, se batizar ou não se batizar. Tudo depende de uma consciência. Não para a salvação, entenda, o batismo não garante a sua salvação. O batismo não garante a sua salvação, não é o ato de descer, de ser submergido às águas, até porque os discípulos, eles emergem, são imergidos, batismo por imersão. Paulo já batiza por aspersão, lançando a água. Então daí você já vê que muda-se um pouco, e alguns dizem, Paulo mudou a forma de batizar, como Jesus batizava, tal. Então não é bem isso que eu quero falar. Eu quero trazer que a salvação não depende do batismo, não é se batizando que se garante salvação, mas salvação é unicamente pelo meio da fé. E o ato de se batizar é como consciência. Se você tem a oportunidade de se batizar, como o eunuco, ele consegue compreender que está lendo aquela passagem, lhe chama a atenção, Filipe é teletransportado na hora, e quando chega lá, depois de todo aquele dialeto, de toda aquela conversa, ele pergunta, o que é que me falta? Aqui está a água, e o que é que me falta? Ele diz, você crê? Creio, então pronto, você vai ser batizado.
e imergiu ele nas águas e o batizou para remissão de pecados, como profissão de fé. Ele professou, ele mostrou, ele cumpriu a regra de fé em mostrar que queria ser batizado. Mas não que isso garante a salvação. Então, é bom a gente ter isso em mente como consciência limpa, até porque eu tenho um grande respeito em relação às pessoas que têm a sua questão de se batizar e de não se batizar. Então, esta consciência, toda essa confusão é porque as pessoas procuram meios para a salvação e encontram barganhas. Eu tenho que batizar para ser salvo. Eu tenho que estar lá para ser salvo. Eu tenho que pagar para ser salvo. E isso a gente consegue retornar ao tempo de Lutero na questão das indulgências, quando se era cobrado para perdão de pecados anualmente, como se era feito depois de Constantino, Lutero e todo aquele povo. Então está respondido aí a pergunta. Batismo não gera salvação, salvação vem de fé. Porém, o batismo feito de forma consciente é benéfico, você professar em atos, em ações, a sua fé em Cristo como discípulo, como filho, como amado do Eterno Pai. Tá bom, gente? Se inscreve aí no canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, fica conosco, compartilha. Beijo no coração.